Nós vamos falar agora sobre um dos tratamentos que enchem de esperança quem sofre com dores virtualmente insuportáveis e, até onde se sabe, incuráveis. São dores de cabeça, do nervo ciático, da coluna. A quiropatia ou quiropraxia ainda é relativamente nova no Brasil, mas desperta uma curiosidade cada vez maior entre a população, pelos motivos que você vai ver agora. Uma forte dor no pescoço que refletia para o ombro e o braço era um incômodo para Guilherme, que passa muitas horas sentado, dirigindo ou trabalhando. Durante 10 anos ele tentou de tudo: shiatsu, fisioterapia e até tratamento com um ortopedista. Nada deu certo. Era uma dor que me deixava de mau humor, uma coisa constante. Depois de 3 ou 4 sessões, eu estava perfeitamente curado. A solução estava nas mãos desse especialista, que colocou ossos e articulações nos eixos. Quiropatia é a filosofia, ciência e arte de curar com as mãos. É o estudo da coluna, é o estudo das articulações do corpo, com a finalidade de ajustá-las quando necessário para liberar principalmente o fluxo nervoso, para conseguir o melhor desempenho do organismo todo. Dor de cabeça crônica, hérnia de disco e desvios na coluna são alguns dos problemas que podem ser tratados com a quiropatia, uma ciência que está começando a aparecer no Brasil e que, segundo os especialistas, deve crescer muito nos próximos anos, já que 8 entre 10 pessoas sofrem de dores na coluna em algum momento da vida. Dona Galantina não conseguia dormir por causa de dores na coluna lombar. Nem os anti-inflamatórios adiantaram. Há 2 meses ela começou o tratamento e já está comemorando. Ótimo, porque pelo menos durante o dia eu já não tenho dor, né? O tratamento é a longo prazo, mas o alívio do paciente é imediato. Nos Estados Unidos, a quiropatia já é a 3ª maior especialização na área de saúde, perdendo apenas para a medicina e a odontologia. No Brasil, existem cerca de 200 profissionais, mas quem já descobriu os benefícios da quiropatia sabe que vale a pena procurar o tratamento. Está sendo muito bom sim. Eu estou mais alegre, mais tranquila, o pessoal diz que eu tenho uma maturidade tranquila, todo mundo quer saber qual é o segredo. Doutor Matheus de Souza, boa noite. Por que, afinal, a quiropatia pode acabar com tanto tipo diferente de dor de cabeça, torcicolo, dor na coluna? É porque toda a prática da quiropatia é baseada na interação da estrutura, ou seja, dos ossos, articulações e o sistema nervoso. Quando há qualquer pequeno distúrbio a nível de articulação, evidentemente isso vai aparecer como uma dor nas costas, no pescoço, na área lombar, e através das manipulações a primeira coisa que desaparece é a dor, seguramente. Quer dizer, só com a mão a técnica restabelece essa articulação, é isso? É evidente. Nós temos aproximadamente 3.500 procedimentos, entre testes e pequenos ajustes, para fazer uma atuação bem individualizada em cada articulação, basicamente na articulação da coluna, quer dizer, restabelecer os movimentos que eventualmente não estejam adequados naquele organismo. E a dor some imediatamente, para sempre? Não, na maioria das vezes ela some quase que imediatamente, mas isso é muito individual. Se eu estou tratando uma pessoa de 25, 26 anos, é lógico, o resultado é imediato. Se eu estou atendendo uma pessoa já de mais idade, 60, 60 e poucos anos, com alguns problemas já de degeneração, é evidente que o resultado não é imediato. Às vezes precisa de um tratamento bem mais prolongado, se for o caso de atuar com quiropatia. Nos Estados Unidos, a quiropatia é considerada uma ciência e lá os especialistas passam pela universidade, embora não sejam médicos. Como que é no Brasil? Ela é reconhecida? Quer dizer, muita gente tem medo, vendo esse tipo de reportagem que a gente mostrou agora, que isso esteja no limiar não da picaretagem, mas enfim, de um tratamento que não tenha fundamento científico, que não seja reconhecido pelas entidades governamentais ou até pelos próprios médicos? Realmente, a situação no Brasil é uma situação sui generis, até por um problema cultural. A quiropatia tem 100 anos já nos Estados Unidos. Aqui conosco, hoje você tem em todo o Brasil, embora na matéria esteja informando que nós somos em 200 profissionais, desses 200 profissionais, só 8 têm uma formação de graduação plena nos Estados Unidos. Os outros profissionais são profissionais que tiveram
cursos ou de nível técnico ou de nível individual, através de uma ou outra instituição aqui no Brasil. Então, veja, há necessidade, você tem razão quando alerta a população, de ter um determinado cuidado. Nós não podemos ser confundidos com os estraladores de ossos, né? Existe uma prática, porque como não existia, havia uma demanda muito grande desse tipo de atuação e não havia profissionais competentes, com formação, com orientação, essa prática acabou se difundindo de uma forma meio caótica. Como ter certeza, então, de que se está recorrendo a um especialista reconhecido e, enfim, com o estudo necessário para não fazer aqueles estalos na coluna? Eu pretendo até deixar a Rede Globo, né, como serviço de utilidade pública nesse aspecto. Eu estou deixando uma lista dos profissionais de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre. Estou deixando uma lista dos profissionais que a nossa associação, a Associação Nacional de Quiropatia, de alguma forma já testou, de alguma forma já deu algum tipo de formação, e nós temos certeza que esses profissionais executam um trabalho de boa qualidade. Quer dizer, então nós estamos fornecendo esta lista de endereços e eu acho que a Globo poderia até fazer um serviço de utilidade pública. Aqueles profissionais indicados são profissionais competentes. O Dr. Matheus é presidente da Associação Nacional de Quiropatia. O senhor pode também deixar um telefone para o telespectador? Por favor. Posso deixar. É 5071-1444. Vamos repetir. 5071-1444. São Paulo, gente, com as novas regras do DDD que o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações andou dizendo que estão normalizadas. Vamos repetir, o telefone é de São Paulo, da Associação Nacional de Quiropatia, 5071-1444. Doutor Matheus, o senhor tem algum conselho a dar às pessoas para que elas não precisem recorrer a um quiropata? Um quiropata cobra quanto uma consulta em média? Isso pode variar muito de região para região. Aqui em São Paulo, seguramente, é onde nós praticamos os preços mais elevados. Estariam na média de 100 a 120 reais. Uma primeira consulta... Quanto tempo? Uma primeira consulta que leva entre 45 minutos e 1 hora, né? E depois os retornos, o tratamento em seguida, talvez 50, 60 reais o preço dos... Na média seria isso. Para que a pessoa não precise ter essa despesa, o senhor tem algum conselho? Por exemplo, coluna, má postura faz mal para a coluna, é verdade? Olha, num grande número de casos, exatamente ao contrário. O problema da coluna é que vai ocasionar a má postura, e não o inverso. Isto é válido, essa afirmação de que a má postura produz problemas na coluna, se tratando, por exemplo, de adolescentes, né? O adolescente normalmente é relaxado, né? O adolescente ou aborrecente é relaxado, vive jogado num sofá, vive em posturas realmente inadequadas. Então, neste caso, na pré-adolescência e na adolescência, isto é uma verdade. A má postura, o não cuidar da postura, pode trazer problemas para a coluna. Na vida adulta, isso é mais ou menos inverso. Tem má postura quem tem problema na coluna. Se você me permite, eu estava assistindo a você noticiar e notei, basicamente, que você tem uma dificuldade de manter uma postura ereta. Ah, é? Diversas vezes eu te fraguei, né? Sim. É desconfortável para você, às vezes, manter uma postura e você é obrigada a ir soltando o corpo. Isso indica que você, pelo menos, tem um pequeno probleminha na coluna. Então, se você não cuidar da sua postura, aliás, a tua postura já está indicando que você, pelo menos, tem uma ou dois pontos na sua coluna que precisavam sofrer um tipo de atendimento. E nesses casos, ou mesmo na prevenção anterior, antes que isso aconteça, as aulas famosas de RPG, Reeducação Postural Global, são úteis? São extremamente úteis. Inclusive na pré-adolescência? Inclusive na pré-adolescência. Não só o RPG, mas todas as técnicas, felizmente hoje, já bem difundidas, inclusive a RPG completamente aceita pela medicina acadêmica. Os ortopedistas recomendam muito hoje a RPG, é extremamente útil. Não só a RPG, mas todas as técnicas que propiciam uma consciência de corpo. Eu citaria eutonia, eu citaria
sistema de Alexander e outras tantas, que demoraria muito tempo a gente estar falando, mas todas elas são extremamente úteis. Doutor Matheus, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Jornal da Globo. Eu que agradeço.